Olá, Elemar Júnior da Eximiaco aqui, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre os impactos do Garbage Collector, os possíveis impactos do Garbage Collector na performance de aplicações em .NET. Não me entenda mal, o Garbage Collector é um artefato incrível de software. Seguramente ele torna a vida dos desenvolvedores muito mais fácil. Entretanto, é muito comum que os desenvolvedores, por ingenuidade sobre a forma como o Garbage Collector funciona, ignorem os impactos dele na performance das aplicações. Para tornar a coisa consistente, eu quero compartilhar com vocês um pequeno trecho de código muito comum na maior parte das aplicações desenvolvidas em .NET, pelo menos as aplicações de Line of Business, que é a validação de um CPF. O código que eu estou mostrando aqui agora, que vale esse processo de validação do CPF, ele é muito comum de se encontrar nas bases de código. Não sei exatamente qual é a origem, mas ele é bastante comum nas bases de código que a gente tem verificado em nossas consultorias. Fundamentalmente, o que esse código faz? Ele recebe um CPF, verifica uma string, verifica se essa string é nula ou vazia, retornando falso, porque seria um CPF obviamente válido. Então, limpa o CPF para remover hífens, pontos, para simplificar provavelmente o processamento do algoritmo abaixo. Verifica se essa string, depois de limpa, tem um comprimento diferente de 11 caracteres, tipo, né, coisa que foi ignorada há pouco tempo pelo governo, mas enfim. Depois faz uma verificação simples, porque o cálculo do dígito verificador gera falsos positivos. Quando você tem todos os dígitos iguais, o dígito verificador acaba sendo válido para esses cenários, mas esses obviamente não são CPFs válidos. Depois basicamente verifica, né, se o CPF tem aqui todos os dígitos, todos os caracteres da string limpa são de dígitos. Se por acaso for, gera um array, cria-se aqui um array para converter cada dígito, cada caractere da string em um dígito numérico, em um valor numérico, aqui fazendo essa conversão. Depois faz o cálculo aqui do dígito verificador para verificar se os dois dígitos verificadores CPF, que são os dois últimos caracteres, se eles correspondem ou não à lógica que é imposta aqui. Esse código é bastante comum, é bastante trivial, e quando a gente vai observar a execução dele, aqui eu tenho um código que testa a execução de performance dessa função de validação. O que eu estou querendo testar aqui? Eu quero testar primeiro quanto tempo efetivamente essa função demora para executar e qual é o impacto, né, dela sobre o Garbage Collector, ou seja, quantos acionamentos de Garbage Collector eu tenho durante a execução dessa função num determinado número de vezes. Eu estou testando aqui 1 milhão de iterações, mas para cada uma das iterações eu testo um CPF válido e um CPF inválido, então eu executo na prática 2 milhões de validação de CPF, que depois eu mostro o delta do tempo total de execução, mostrando aqui os números de coleta, quantas coletas aconteceram em cada uma das gerações. Se você não sabe direitinho como funciona o Garbage Collector, o que são as gerações, enfim, eu recomendo que você dê uma estudada. Nos blogs da Eximiaco você vai encontrar material explicando isso em detalhes, tá bom? Bom, mas vamos executar esse código para verificar qual é o resultado que a gente obtém. Aqui está a primeira execução. Nós temos 2 milhões de execuções de validação de CPF acontecendo em 1130 milissegundos, pouco mais de um segundo, 1.1 segundo, e tem aqui 275 coletas de lixo. Aqui tem um primeiro ponto que eu gostaria de observar. Se nós formos observar esses resultados que nós obtivemos nessa execução aqui, e comparar eles com os resultados que nós obtivemos na época que nós escrevemos o blog post, essa é a mesma máquina e basicamente o ambiente de execução é fundamentalmente o mesmo, nós vamos perceber que o código hoje está rodando em quase metade do tempo. Ou seja, o mesmo código está quase 2 vezes mais rápido do que estava, sei lá, há pouco mais de um ano, quando nós escrevemos a primeira versão desse post. E outra coisa importante, o número de coletas aqui caiu pela metade. O que isso indica para a gente? Isso indica que a Microsoft modificou a forma de funcionamento do Garbage Collector, porque ela também sabe que o Garbage Collector é definitivo para a execução das aplicações.
Mesmo sem ter feito nada, o meu código está mais rápido. Obrigado, Microsoft. Pois é, a gente já volta a falar um pouco mais sobre isso. Mas vamos analisar o que está acontecendo, o que eu estou fazendo que gera tantas avocações, porque cá entre nós, ainda assim, 200 e tantas avocações, parece coisa, 200 e poucos acionamentos do Garbage Collector parece muita coisa. Primeiro ponto a observar aqui está logo no início da função. Nós fazemos uma limpeza da string. Essa limpeza da string, toda vez que a gente gera, que a gente modifica uma string em .NET, essa modificação de string gera uma nova string, ela fica alocada na heap, então são instâncias que vão gerar pressão sobre o Garbage Collector. Aqui potencialmente eu tenho 3 objetos sendo criados. Por que potencialmente? Porque o framework é inteligente o suficiente para não gerar alocações, não gerar uma nova string. Por exemplo, se o trim não for remover espaço algum, não vai gerar um objeto novo na memória. Pois bem, mais abaixo aqui eu tenho uma continuação. Eu crio uma nova instância de array. Aqui tem então um outro objeto que é alocado. Né? Então tem um outro objeto que é alocado. E finalmente aqui eu tenho para um loop onde eu estou iterando, então são 11 posições. Cada vez que eu dou um toString, aliás, toda vez que você vê um toString, um toList, um to qualquer coisa em .NET, a minha dica é morre um panda, tá? Na prática você está alocando um objeto a mais na heap que vai gerar pressão sobre o Garbage Collector. Toma cuidado sobre esses to qualquer coisa. Mas finalmente aqui nessas 11 execuções, então 11 mais 1 mais 3 que nós tínhamos antes, são 15 objetos que são executados em todas as alocações, em todas as execuções dessa função. Então, se essa função é executada 2 milhões de vezes, eu estou potencialmente aí criando 30 milhões de objetos na heap para serem coletados pelo Garbage Collector, e tudo isso em pouco mais de um segundo. Incrível, né? Mas mesmo assim, vamos ver o que a gente consegue fazer para tornar essa função um pouco mais performática. A primeira coisa que eu fiz, a primeira modificação que eu propus aqui na época do post, foi tentar remover aquelas alocações que eu considerava desnecessárias. Eu retirei a alocação do novo array, então é um objeto a menos, e também eu fiz um truquezinho aqui, eu fiz uma troca, no lugar de usar o toString para daí fazer um int.parse, como eu estou tentando gerar um dígito numérico a partir de uma string, eu consigo fazer um truquezinho que é a subtração de shares. Ou seja, geralmente o share 3 menos o share 0 vai me dar 3, né? Porque a distância dos shares na tabela corresponde mais ou menos à distância dos números que eu quero demonstrar. Foram somente essas duas modificações que eu fiz, não tem nada de mais novo aqui, mas quando eu vou executar o programa, aqui, eu vou trocar para poder executar aquela versão que eu mostrei ali, em que eu eliminei essas alocações que são desnecessárias. Quando eu vou executar o programa, substancialmente o que eu tenho é uma redução drástica da quantidade de coletas, e uma redução também do tempo total de execução da aplicação. Ou seja, aquela aplicação que estava demorando pouco mais de um segundo e 100, 1.100 milissegundos, agora está executando na metade do tempo. Ou seja, metade do tempo da execução da minha aplicação era aquela coleta simples, né? Aquela coleta de Garbage Collector que estava acontecendo por causa daqueles objetos bobos que eu não precisava criar. Eu nem aumentei tanto assim a complexidade do código e mesmo assim eu tive um ganho bastante expressivo. Um ponto interessante aqui a analisar, comparando com a publicação original, é que quando eu vou verificar o resultado dessa segunda execução, eu percebo que o número de acionamentos do Garbage Collector caiu para quase um terço, né? E aqui parece ficar claro qual foi a estratégia que a Microsoft pareceu adotar nessas últimas versões do .NET, nessas últimas versões do Garbage Collector. Ela parece estar fazendo menos alocações mais espaçadas aqui, e eventualmente essas alocações um pouco mais cada vez que o Garbage Collector é acionado, né? Quando eu digo alocado, na verdade quer dizer acionado, toda vez que o Garbage Collector é acionado, parece que ele está fazendo um pouquinho mais de trabalho, tomando um pouquinho mais de tempo. Mesmo assim, a performance geral melhorou também. Aí eu fiz uma verdadeira insanidade. Eu fui para a versão 3
na verdade, versão 3 desse código, e a minha proposta agora é tentar ver o que acontece se eventualmente eu remover todas as alocações. Eu quero, por exemplo, tirar aquela limpeza inicial de string que eu estou fazendo lá no início da função. Na versão 3, o que eu fiz foi uma aberração. Eu troquei processamento por alocação de memória por processamento. Eu estou fazendo muito mais processamento no lugar de fazer alocações de memória. Eu quero tirar qualquer coisa que gere qualquer objeto na heap, então eu estou substituindo isso por processamento bruto. Por exemplo, para eu calcular o número de dígitos, que antes eu pegava e limpava a string, e aí eu verificava lá o tamanho da string, né? Se estava com 11 caracteres e todos eram dígitos, então eram 11 dígitos. O que eu estou fazendo agora é o seguinte, eu varro a string e varrendo a string eu verifico para cada caractere da string, eu verifico se é um dígito eu incremento um contador e incrementando esse contador eu retorno um resultado. Mas aqui não é nem o caso mais crítico. Eu acho que talvez o ponto mais interessante é que agora que eu não estou limpando mais string para obter dígito, por exemplo, eu não sei em que posição tem ponto, tem hífen, que é o que eu removi, então agora eu resolvi fazer o quê? Toda vez que eu quero obter um dígito de uma posição na string, eu já não sei mais aonde que esse dígito está, em que posição ele está na string, então eu varro, na prática o que eu faço é o seguinte, eu varro a string toda vez, eu verifico, eu conto quantos dígitos eu tenho até chegar à posição que eu desejo, e aí quando eu chego na posição que eu desejo, eu retorno aquele caractere usando aquele truquezinho de subtração de shares que eu tinha mostrado antes. Insano. Por quê? Porque efetivamente, por exemplo, aqui no for, onde eu estou varrendo os 9 primeiros caracteres, toda vez eu começo do início da string para poder chegar no primeiro, depois no segundo, depois no terceiro, quarto dígito. Esse é um processamento muito, muito mais alto. A lógica diria que essa função ficaria mais lenta, essa versão ficaria mais lenta que a anterior. Entretanto, quando eu vou executar aqui o meu código, vou tentar aqui agora testar a versão 3, o que aconteceu? Eu não tenho mais alocação de objetos na heap, consequentemente eu não tenho mais acionamentos do Garbage Collector. Vamos confirmar isso. Realmente aqui eu posso verificar que eu não tenho mais acionamentos do Garbage Collector, e, consequentemente, o meu tempo de processamento, olha que curioso, o tempo de processamento também caiu de novo. Ou seja, embora eu tenha muito mais código, muito mais processamento intenso meu, o não acionar Garbage Collector faz esse mais processamento valer a pena. Louco, não? Ou seja, quando eu tenho um trade-off entre a alocação de memória que gera pressão sobre o GC e mais processamento meu, geralmente botar mais processamento no meu código compensa não acionar o GC, pelo menos por enquanto. Bem interessante. Bom, só que, poxa, esse código está muito... O código da versão que eu compartilhei aqui, da versão 3, está muito mal escrito, muito pouco otimizado. Então eu escrevi ainda uma versão 4, uma versão onde eu organizo o código para otimizar. Essa versão 4 fundamentalmente ela tem o mesmo tamanho, mais ou menos o mesmo tamanho que eu tinha na versão original, com uma lógica de implementação completamente diferente e honestamente bem mais complexa, mas sem alocações no GC. Sem alocações na heap e, consequentemente, sem acionamentos do GC. Vamos verificar aqui a versão 4. Esse código aqui roda também com 0 acionamentos do Garbage Collector, porque não tem alocações, e olha que maluco, em 132 milissegundos. Vou até executar aqui de novo, porque existe uma flutuação, não é assim que se testa, aqui são 112 milissegundos, o tempo sobe, desce um pouquinho, mas repara, eu ganhei quase 10 vezes de tempo de processamento simplesmente tomando cuidado no meu código para remover acionamentos do Garbage Collector. Insano. Pois é. Aqui é importante fazer duas observações aqui, que eu acho que já são meio que claras e óbvias nesse ponto do vídeo. Eventualmente, o Garbage Collector é um presente para os programadores em .NET, tá? Só que o uso ingênuo
de memória, da memória, faz com que o garbage collector seja acionado muito mais vezes do que seria necessário, e isso acaba gerando uma pressão bruta. Como a gente está vendo aqui, pelo menos 90% do tempo de execução da nossa aplicação, e claro que aqui é um exemplo simples, quase 90% do tempo de execução era garbage collector. A gente tirou 90% do tempo de execução mexendo, tirando as alocações, não necessariamente melhorando o algoritmo. É bem curioso isso. O segundo ponto que eu queria, mas tem um ponto aqui, né? Tipo, esse código, o código que eu produzi no final, ele é consideravelmente mais complexo do que o código inicial. E isso é um trade-off de novo, ou seja, será que vale a pena eu ter esse ganho de performance e tomar esse cuidado para não fazer alocações em todo o meu código? Olha, provavelmente não. A gente tem que escolher direitinho os pontos da aplicação em que a gente quer otimizar. É óbvio também que esse exemplo que eu estou mostrando aqui, de 2 milhões de validação de CPF, é uma coisa inventada, né? Mas a minha intenção é demonstrar como que um padrão ingênuo de codificação pode gerar um resultado infeliz. Recentemente, na versão 7.2 do C Sharp, surgiu uma novidade interessante que também ajuda. E essa é outra dica, né? A gente precisa estar antenado para as modificações que acontecem no C Sharp, no .NET, para poder garantir que a gente tenha ganhos de performance com menos complexidade. A grande mudança que a gente percebeu foi que, a partir do C Sharp 7.2, a gente pode usar o modificador stack-alloc para alocar arrays não na heap, mas na stack. Esse modificador sempre existiu, mas antes você precisava marcar a função de esse modificador aparecer como unsafe, compilar o código como unsafe, e aí você eventualmente tinha um problema de distribuição, porque o servidor também tinha que aceitar assemblies com funções unsafe. A partir da versão 7.2, com o conceito de spam, você não precisa mais marcar o bloco de código que usa stack-alloc como unsafe. Isso pode gerar um benefício aí interessante. No nosso caso aqui, o que aconteceu? Eu peguei fundamentalmente o mesmo código da versão original, só que no lugar de fazer aquela otimização, aquela coisa maluca lá para remover as alocações, eu aloquei um array na stack, e eu fiz uma movimentação, então, uma conversão dos dígitos, dos 11 primeiros dígitos de uma string, para colocar nesse array, né? Coloquei aqui esse cara nesse array que está na stack, então não teve alocações, e depois o código que eu segui foi muito semelhante ao código da versão original. Como será que ficou a performance aqui? Porque, fundamentalmente, a ideia de não fazer alocações foi preservada. No longo aqui, o array está na stack, eu usei o truquezinho para fazer a conversão, não tive que fazer a limpeza lá da string na versão inicial. Como será que ficou a execução desse código agora? Então, vou testar aqui a versão 5, que é bem mais simples. E, cara, olha que maluco, ó. 0 alocações, 118 milissegundos na execução total, praticamente o mesmo tempo daquela versão bem mais complexa que eu tinha escrito antes. Conclusões. Primeira, Garbage Collector pode ter um grande impacto sobre a aplicação, sobre a performance da aplicação. É importante que a gente tome cuidado para fazer alocações de forma inteligente, não de forma ingênua, porque alocações ingênuas geram acionamentos desnecessários do Garbage Collector que prejudicam significativamente a performance das aplicações escritas em .NET. Nós estávamos vendo aqui que esse número pode chegar facilmente a 90% do tempo de execução da aplicação. Segunda observação importante, a Microsoft continua trabalhando continuamente para melhorar o Garbage Collector. Se nós compararmos os tempos de execução que nós temos hoje com os resultados que nós tínhamos há pouco mais de ano atrás, a gente vai perceber que muito ganho já foi feito porque a Microsoft continuou trabalhando no Garbage Collector. Então é sempre interessante a gente sempre medir para confirmar se o esforço que a gente está fazendo de otimização realmente gera o resultado no volume que a gente espera. Ainda gera, mas... E a terceira, é importante a gente estar antenado quanto às novidades da linguagem, do framework, para verificar e garantir que a gente está utilizando todos os recursos de forma inteligente. O stack-alloc aqui, especificamente da versão 5, né, permitiu a escrita de um código muito
muito mais simples de entender e muito mais fácil de entender. Pois bem, isso que você acabou de assistir aqui foi mais uma edição dos Drops da Eximia Co em versão tech e em versão vídeo. Trata-se de uma versão revisada e ampliada de algumas das principais publicações que nós compartilhamos em nossos sites. Nos vídeos, a gente dá prioridade àquele conteúdo que demanda algum código. Fica mais difícil de entender. Nós temos uma outra, sem vídeo, nós temos uma outra edição dos Drops da Eximia Co, que é uma versão em podcast. Lá, fundamentalmente, a gente também trata de temas, mas temas um pouco menos técnicos, temas relacionados à estratégia, negócios digitais, ou seja, coisa para ativar os neurônios aí com pensamento de carreira e de gestão de TI, para executivos de TI. Essa publicação dos Drops da Eximia Ecotech é baseada numa publicação intitulada Como o GC afeta a performance em .NET, considerando aqui a validação de CPF. Então aqui estão todos os exemplos que a gente demonstrou, os links vão estar, o link vai estar aqui na descrição do episódio, mas também também usamos um pouquinho de código de informação sobre a novidade do Stack Lock na versão no C# 8, na verdade começou com 7.2. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, agora é o momento blogueirinho, né? Se inscreve no canal, ativa as notificações e, se quiser, também ouve lá os Drops da Eximia Co em podcast, estão nas principais plataformas, e compartilha a nossa visão, o seu feedback, vai ser muito relevante para a gente. Também acessa os nossos sites, tá bom? Valeu e até a próxima. Grande abraço.